Fim de ano chegou, hora de pegar a família e viajar. Mas você sabe o que fazer caso alguma coisa dê errado? Pois é, hoje aqui no estúdio a gente vai falar sobre direito do consumidor para quem está viajando. E para falar sobre esse assunto está aqui comigo Elaine Mascarenhas, que é advogada. Seja muito bem-vinda, Elaine. Obrigada, Luciene. Elaine, eu acho que esse é um período que muita gente aproveita para viajar, mas não para pensar se alguma coisa der errado. O direito, ele traz alguns deveres, algumas obrigações para as empresas, por exemplo, empresas aéreas, para os consumidores, não é isso? Isso. O consumidor sempre tem que estar antenado nas informações que são prestadas no momento da compra. No momento em que ele compra uma passagem aérea, vê tudo que tem na taxa de embarque, tudo que tem para ele usar e não usar na bagagem de mão, todas as informações claras e precisas para que não ocorram prejuízos ao decorrer da viagem e uma possível dor de cabeça no momento de férias e lazer. A gente vai pontuar algumas coisas que a gente vai trazer para esclarecer para quem está acompanhando a nossa programação. Por exemplo, passagens aéreas. Quando que a empresa ela tem a obrigação, por exemplo, a pessoa chegou um pouco atrasada, ela tem um tempo para esperar, não tem, o avião pode tomar seu rumo, como é que funciona essa questão? Não, nesse caso, se for o atraso do consumidor, ele vai arcar com os prejuízos. A companhia aérea marca um horário, provavelmente mais ou menos 1 hora antes para se fazer o check-in. Existe o check-in online, que é o mais indicado nesse caso do consumidor. É mais prático também, o consumidor já tem essa facilidade de poder fazer o seu check-in 24 horas e chegar tranquilo no aeroporto. E no caso dele atrasar, não tem como fazer esse reembolso, não tem como passar esse prejuízo para a companhia aérea. Não é o caso do contrário, da companhia aérea atrasar ou cancelar o voo. No caso de conexões, às vezes a pessoa pega um voo aqui, faz a conexão em determinado lugar para pegar um voo em outro lugar. Se acontecer um atraso e essa pessoa acabar perdendo esse voo e, consequentemente, o outro que ela ia pegar em outra cidade, como é que funciona essa questão? Porque você falou, no caso de atraso, a companhia que é responsável por isso, né? Isso. Se o atraso for da companhia aérea, ela tem que realocar esse passageiro em outro voo, seja da mesma companhia ou de uma companhia parceira, em caso de conexão. Se for o atraso do consumidor, ele vai ter que comprar uma nova passagem. Se for o provocado pela empresa aérea, ela vai ter que realocar em outro voo. Só para explicar melhor, como é que funciona essa questão do reembolso, remarcação ou crédito, né? Porque são coisas diferentes. Às vezes a companhia fala, ó, não vou te reembolsar, você vai ter um crédito aqui de R$ 1.000 que você pode usar depois. Como é que funciona isso? Isso no caso de cancelamento ou atraso de voo que venha prejudicar o consumidor. No caso de atraso de voo ou cancelamento de 1 hora, o consumidor tem direito a essa comunicação para ele saber como proceder, se ele vai esperar, se ele vai comprar uma nova passagem, e nessa nova passagem ele vai ser reembolsado por conta do atraso que foi provocado pela companhia aérea. Mais de 2 horas ele tem direito à alimentação dentro do aeroporto e 4 horas ele tem direito à hospedagem e o transporte do aeroporto para o hotel. Isso vale também para, no caso de ônibus, que a gente está falando de passagens de avião. E no caso de viagens em ônibus? No caso de viagem em ônibus é diferente, porque não tem o tráfego ele é mais prejudicado. Ele vai ter que realocar, reacomodar em uma companhia que venha, em uma empresa que venha a ser, por exemplo, passar no momento que o ônibus esteja prejudicado, quebrado ou atrasado. Ele vai ter que reembolsar no caso de algum prejuízo provocado ao passageiro ou, além do prejuízo material, o dano moral. Mas tudo tem que ser comprovado. Comprovado através das passagens, dos cupons fiscais, de toda a documentação, como no caso de quebra de ônibus, fotos, imagens, comunicação ou não comunicação do motorista e do atendimento da ouvidoria ao consumidor. Antes da gente falar de comprovação, né, o que é que de fato a gente precisa para comprovar que aquilo aconteceu, aquele atraso? Como é que funciona essa questão do dano moral? Qual que é o valor? Existe um teto máximo, um teto mínimo para a pessoa receber? Não, isso aí depende de cada comarca, caso, né? Depende de cada caso concreto.
isso vai ser da extensão do dano que o consumidor venha a ser prejudicado. Então, não tem como precisar, até porque quem vai decidir é a justiça. Então, alguns dão um dano moral maior a depender do que a pessoa sofreu em cada caso concreto. Bagagem extraviada, como é que funcionam os direitos para esse tipo de situação, né, que ninguém gostaria de passar? Primeira coisa é registrar a ocorrência, seja no aeroporto ou na rodoviária. A partir dessa ocorrência, você vai comunicar à empresa aérea que você vai estar hospedado em determinado hotel ou em determinado local, casa do familiar, para que essa bagagem seja entregue pessoalmente. Não é obrigação do consumidor ir até o aeroporto recolher a bagagem. A companhia aérea ou a companhia de trânsito de ônibus, eles têm que entregar pessoalmente na residência indicada pelo consumidor. Já aconteceu comigo da minha bagagem ser violada e muitas coisas foram quebradas também pelo manuseio ali na hora do embarque, a pessoa jogava para um lado e para o outro. Como que a gente pode agir nessa situação? Nesse caso, há um prejuízo visível. Você pode assinar. O que eu sempre recomendo aos meus clientes, assinem o termo de seguro, porque você vai ter um valor concreto a depender, porque você não tem como provar o que você tinha na sua mala. Você não tem fotos, não tem notas fiscais, vocês geralmente não viajam com a nota fiscal do produto, do perfume, por exemplo, que você viaja, por mais valioso que seja. Então, é melhor você fazer um seguro viagem, constatando o que você está levando, o valor do que você está levando, e você vai ter mais um direito material assegurado. No caso de violação de bagagem, é obrigação da companhia aérea ou da empresa de ônibus ressarcir. Cobranças extras em pousadas e hotéis, pode ou não pode? Sem a informação prévia, não. Isso é considerada prática abusiva. Eu queria que você falasse agora o que a pessoa precisa ter em mãos para entrar com uma ação contra aquela empresa, caso ela se sinta lesada, né? Porque você falou, a gente precisa comprovar, mas como comprovar? A passagem, primeiramente a passagem. Se for empresa aérea, o ticket de embarque ou de cancelamento. Sempre que houver um cancelamento, eles vão entregar um extrato deste cancelamento, porque foi cancelado e por quanto tempo esse voo foi cancelado ou houve o atraso. Recolher toda essa documentação junto à companhia aérea, eles são obrigados a fornecer ao consumidor, ao passageiro, e toda a documentação de objetos que você tenha, como seguro viagem, a nota fiscal de compra, comprovante de pagamento. Todos esses documentos são essenciais para dar entrada em caso de ação judicial, para reparar dano moral ou material. O que a pessoa, então, precisa ficar atenta? Queria que você trouxesse algumas dicas, né? Quem está pensando em viajar agora, porque às vezes a gente só está pensando na diversão, mas tem que pensar que alguma coisa pode dar errado, né? Verdade. Então, a gente tem que procurar as informações antecipadamente. Por exemplo, preços de passagens. Existe um preço muito elevado e abusivo hoje em dia, infelizmente. A gente tem que estar sempre buscando, procurando antecipadamente esses preços. Ver que na hora do gerar o comprovante de pagamento, se o preço que estava na oferta foi cumprido no momento do pagamento. As informações prestadas no momento da reserva, no caso de hotel, o que o hotel vai oferecer, o que ele deixa de oferecer, para que você tenha assegurado em mãos sempre ou o e-mail ou algum documento que comprove que você tinha realmente direito àquela informação. E no caso de informação falha, o direito do consumidor é sempre resguardado pela hipossuficiência que carrega o código do consumidor. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Por nada, que agradeço.